Fala, combatente, olha quem está de volta aqui, ó. Tio Cleiton Bonfim, hein? E daqui a pouco tem um nome fantástico aí, que você vai ficar me conhecendo de uma forma mais especial, tá bom? Mas só para depois, quando a gente estiver na parte de exercícios. Beleza? Vamos lá, então, vamos continuar com fonética e fonologia, tá? A gente vai ver agora a questão da acentuação gráfica. Então, a gente precisa entender algumas questõezinhas básicas. Na aula passada, lembra? A gente viu a questão da sílaba, não é? Eu falei para você que a sílaba, ela é a base da palavra. Eu falei para você que você tem aí na sílaba a presença das vogais, certo? Então, a gente vai continuar esse conteúdo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Eu tenho, por exemplo, ó, a tonicidade. O que é isso? É a cidade do Tony? Não, meu filho. Tonicidade é a capacidade de uma palavra poder ser reconhecida pela sílaba tônica, né? Classificada pela sílaba tônica, mas não necessariamente essa palavra precisa ser acentuada. Por exemplo, ó, eu tenho a palavra casa e tenho a palavra fácil. Observe que a palavra casa tem a sílaba tônica marcada aqui, ó, no CA, K. E a palavra fácil tem a sílaba tônica marcada no FA, FA. Agora, qual é a diferença? Guerreiro, a diferença é que o fácil tem uma marcação gráfica, acentuação gráfica. O casa tem uma marcação tônica apenas. Eu posso te dizer o seguinte, essas duas palavras têm a mesma sílaba tônica. Qual é o problema aqui? É que uma é regida pelas leis, pelas regras de acentuação gráfica, e a outra é regida pela prosódia. A prosódia é a correta pronunciação da sílaba tônica na palavra. Então, há palavras que têm a sílaba tônica já marcada pela língua, só que elas não aparecem marcadas graficamente. Então, a palavra, por exemplo, essa aqui, ó, eu sei que você já usou essa palavra alguma vez, só que você dizia bem assim, né? Aí eu inventei uma rúbrica para mim, maluco. Inventei uma rúbrica muito bacana para mim, muito maneira. Pois é. Só que você pronunciou essa palavra errada. Porque a sílaba tônica dessa palavra é aqui, ó, no bri. Então, o correto é rubrica. Rubrica. Essa palavra é pronunciada corretamente desse jeito, de acordo com as leis da prosódia. Certo? Então, não tem uma marcação gráfica, mas ela tem uma acentuação tônica, sim. Ela tem uma sílaba tônica, sim. E eu tenho aqui também a ortoépia. Ortoépia ou ortoepia é a situação em que você pronuncia uma palavra de forma errada. Você pronuncia uma palavra acrescentando letras ou retirando letras. Não é? Orto é correto e epia ou épia é pronúncia. Então você tem a ortoepia ou ortoépia, a pronúncia correta das palavras. Por exemplo, você já viu essa palavra aqui alguma vez, não é? Advogado. Não já viu? Essa palavra não existe. A gente vê pessoas pronunciando essa palavra como advogado, doutor advogado. Em alguns casos, pessoas que não tiveram acesso à educação elementar, básica, e acabaram aí desconhecendo esse fato. Então elas falam advogado, doutor advogado. Elas estão acrescentando uma letra que não existe na palavra. Não é? Estão incorrendo em um erro de ortoépia ou ortoepia. Certo? Tranquilo? Então, recapitulando, a tonicidade é a capacidade de uma palavra ter a sílaba tônica, porém não ser acentuada, ou ser acentuada. A prosódia é a correta pronunciação da sílaba tônica na palavra, seja ela acentuada ou não. No caso de rubrica, eu tenho a sílaba tônica marcada aqui na penúltima sílaba. E a ortoépia, ou ortoepia, é a correta pronúncia dos vocábulos de acordo como eles são concebidos na língua portuguesa. Beleza, guerreiro? Agora vamos avançar, hein? Vamos avançar aqui, ó. Observa comigo essas palavras. Eu tenho a palavra carro, ok? Eu tenho a palavra fácil. Eu também tenho a palavra caju e tenho a palavra cajá. Isso ilustra perfeitamente o que eu acabei de falar para você. Observe comigo, a palavra carro, ela tem a sílaba tônica aqui, ó.
E a palavra fácil também tem a sílaba tônica aqui. Tá? Agora observa aqui. Ó. A palavra carro não tem a marcação gráfica. A palavra fácil tem a marcação gráfica. Vamos observar o exemplo 3 e o exemplo 4. A palavra caju tem a sua sílaba tônica aqui. E a palavra cajá também. Observe que caju não tem marcação gráfica. Cajá, por sua vez, tem marcação gráfica. Só que você tem aqui palavras que são regidas pelas regras de acentuação gráfica e palavras que estão dentro da pronúncia correta da sílaba tônica, no caso, a prosódia. Ok? Isso vai acontecer justamente porque você tem esse fator. Olha só. Quando você tem a sílaba tônica, ela vai se posicionar em 3 pontos da palavra. Por exemplo, a palavra pode ser classificada assim, pela posição da sílaba tônica. Então, se é a última sílaba tônica, eu classifico essa palavra como oxítona. Beleza, guerreiro? Abre o olho, hein? Então, olha só. José. Olha aqui, ó. A última sílaba é a tônica. Eu posso dizer que essa palavra é oxítona, independente dela ser acentuada ou não. Olha só essa dica topzera. Se a palavra for acentuada ou não, ainda assim ela pode ser classificada como oxítona. Eu já mostrei isso para você nos exemplos anteriores. Se ela tem a penúltima sílaba tônica, como essa fácil, ó, então a sílaba tônica é essa aqui, ó, o fá, eu digo que ela é paroxítona. Ou seja, é uma palavra que tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Ok? Agora, se ela tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, eu digo que ela é proparoxítona. Olha a palavra pirâmide. Olha aqui, ó. Como é que você vai contar para encontrar a sílaba tônica? Como é que começa a contagem? Começa assim, ó. Aqui, ó. Última, penúltima. Olha só. Última, penúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Você percebeu? A contagem começa dessa última sílaba para as sílabas que estão anteriores a ela. Então, cuidado, tá? Quando você for contar a sílaba, não comece pelo início, porque aqui o início não vai determinar muito bem para você as posições. Por quê? Porque você viu na aula passada que a palavra pode ter mais de 4 sílabas, ela pode ter 5 sílabas, ela pode ter 6 sílabas. Então, se você seguir essa lógica, começando da primeira sílaba para a final, você vai incorrer num erro, né, de não conseguir localizar exatamente onde é a sílaba tônica. Então, você começa a contar aqui, ó, da última sílaba mesmo. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Firmezinha? Pegou essa dica topzera? Vamos adelante, querido. Vamos observar agora algumas regritas de acentuação gráfica. Agora, eu vou falar para você, de fato, aquelas palavras que serão acentuadas. Por que elas serão acentuadas? Porque cargas d'água essas palavras são acentuadas. Você está entendendo? Então, essas palavras, elas têm um motivo, uma razão pela qual elas são acentuadas. Ok? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os acentos gráficos têm a finalidade de oferecer ao leitor orientações que lhe permitam pronunciar adequadamente as palavras que lê. Quem disse isso foi o Ferreira, 2011. Só que eu estou incluindo nesse dito do Ferreira também a possibilidade da palavra ser oxítona não ser acentuada, da palavra ser paroxítona não ser acentuada, ou dela ser proparoxítona, e nesse caso ela vai ser acentuada, você vai entender por que daqui a pouco. Tá? Vamos falar primeiro, então, das palavras. Lembra que eu disse para você na aula passada? Quando eu tenho uma palavra com uma sílaba, ela é o quê? Raciocina aí, meu brother. Ela é monossílaba. Então, nós vamos falar primeiro das monossílabas. Presta atenção. As palavras monossílabas, eu vou acentuar quais? Tio, quais eu vou acentuar? Eu vou acentuar as terminadas em A, em E e O. Ok? Você compreendeu? Por exemplo, ó, eu tenho a palavra pá
tem a palavra pé e tem a palavra pó. Todas são acentuadas. Por quê? Porque são monossílabas tônicas. Elas têm a sílaba tônica reforçada, a presença dessas vogais, A, E e O, portanto, elas precisam ser acentuadas. Ok? Presta bem atenção. Eu estou dizendo para você que elas possuem a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a forte. É a sílaba com mais intensidade na sua pronunciação. Ok? E eu tenho também a sílaba átona. Qual que é a sílaba átona? É a fraca. É a que tem menos intensidade na sua pronunciação. Então, a tônica tem mais intensidade. A átona tem menos intensidade. Beleza? Observe esse exemplo aqui. Ó. Dá muita dó das vítimas do tráfico de animais silvestres. Observe que eu acentuei a palavra dá e dó. Mas não acentuei aqui, ó, das, nem do, nem de. Por que eu não acentuei? Porque essas palavras têm a sílaba átona e não tônica. Olha, você fala dá, você fala do, você fala das. Viu como não tem pressão na força? Agora fala dó. Eu tenho dó desse menino que não estuda e não vai passar no concurso. Você está entendendo? Eu tenho dó desse menino que despreza esse conteúdo e vai cair na prova e ele vai se ferrar. Não é meu desejo. Você está plantando e está colhendo. Tranquilo? Então, a sílaba tônica tem força. Ela tem intensidade na pronúncia. A sílaba átona, ela tem menos intensidade. Ela não tem uma intensidade correspondente à sílaba tônica. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a acentuação dos ditongos abertos nas palavras monossílabas. Ó, ei, oi, el. Elas vão ser acentuadas se elas tiverem esses ditongos. Lembra que eu falei na aula passada sobre ditongo? Viu por que eu precisei introduzir esse assunto de fonética e fonologia? Porque senão eu ia falar em ditongo agora e você ia ficar perguntando o que é ditongo? Ditongo é essa ocorrência de duas vogais, uma vogal, outra semivogal, ou o contrário, semivogal e vogal na mesma sílaba. Tá? Então é um ditongo. Ei, oi, el. Elas são acentuadas, né, nas monossílabas e nas oxítonas. Eu já estou te dando um macete, guerreiro. Eu estou dizendo para ti o seguinte, que esses ditongos, ei, oi e el, eles serão acentuados tanto nas oxítonas quanto nas monossílabas. Então é a mesma regra. Não faz diferença. A mesma regra que serve para os monossílabos serve também para as oxítonas. Ok? Observe o exemplo. Ó, nos monossílabos eu tenho mes, res, dói, rói e céu. São monossílabas tônicas que devem ser acentuadas por conta da presença desses ditongos ei, oi e el. Agora olha aqui as oxítonas. Ó, anéis, pastéis, herói, lençóis, chapéus, são palavras oxítonas, que têm a sua sílaba tônica na posição final, ou seja, a última sílaba é tônica. Aí você observa a presença do acento gráfico também por conta da mesma regra. A regra que rege as monossílabas tônicas também rege as oxítonas. Firmezinha? Tranquilo? Vamos adiante? Agora preste bem atenção numa coisa, dica topzera essa aqui, ó. Nas palavras paroxítonas, esses ditongos não são mais acentuados. Por quê? Porque nós tivemos o acordo ortográfico que foi aí homologado pelos países de língua portuguesa. Ok? Então, a gente tem esse acordo ortográfico que retirou o acento das paroxítonas com esses ditongos ei, oi e el. Então, eu tenho aqui, ó, ideia, plateia, heróico, jiboia, não são mais acentuados. Tá? Eles não são mais acentuados. Ok? Nas paroxítonas. Cuidado para você não confundir com as oxítonas e confundir com as monossílabas, porque elas são acentuadas sim com esses ditongos. Tranquilo? Vamos adiante. Olha só. Agora nós vamos dar uma olhada aqui nas oxítonas. Lembra que eu disse para você que as palavras monossílabas são acentuadas, aquelas que são terminadas em A, E e O? Aqui também. Olha só. As oxítonas terminadas em A, E e O e EM e ENS
são acentuadas, guerreiro. Você não pode errar a acentuação gráfica, porque é uma coisa tão fácil. E do jeito que eu estou te falando aqui, eu estou te dando a faca, o pão, o queijo, a geleia, o suco, o refrigerante, o café, o que você quiser. Eu estou te dando dicas excelentes para você fechar essa parte de acentuação gráfica, tirar esse peso da sua consciência e nunca mais errar a acentuação de uma palavra. Tá? Então presta bem atenção aqui. Ó. Nessas oxítonas, terminadas em A, E e O, e nas terminadas em EM e ENS, tá? Eu vou marcá-las com acentuação gráfica. Ó. Sabará, você, Itanhaém, pontapés, bisavós, charás, alguém, vinténs, café. Elas são acentuadas pelo motivo seguinte. São terminadas em A, E e O, EM, ENS e tem a última sílaba tônica. Observa, é a última sílaba tônica. Ó. Sabará, você, Itanhaém, pontapés, bisavós. A marcação da sílaba tônica está lá, na última sílaba. É uma palavra oxítona, terminada em A, E e O, EM, ENS, portanto, deve ser acentuada. Firmeza? Tranquilo, né? Vou falar para você agora das paroxítonas. As paroxítonas são aquelas que são marcadas pela sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, olha só. As terminadas em L, I, N, U, R, X, PS, ão, an, uns e ditongos orais. Tá? Você já sabe que é um ditongo oral, né? Aquele que é pronunciado apenas pela cavidade oral aqui. Sai apenas pela boca, o som. Então, observe os exemplos. Ó, possível. Por que possível é acentuado? Porque a sílaba tônica está marcada aqui. Ó. Pólen está marcada na penúltima sílaba. Ó. Cônsul, táx, lápis, sótão, álbum. A penúltima sílaba é mais forte, ela é mais evidente, ela é pronunciada com mais intensidade. Então, essa é a sílaba tônica. Ok? Então, elas têm a sílaba tônica na penúltima sílaba e tem essas terminações. Ó a dica topzera. Para onde é que você tem que olhar para marcar corretamente a acentuação gráfica de uma palavra? Para a terminação da palavra. Você não vai olhar para outra coisa, senão para a terminação. Olha só. As oxítonas terminadas em A, E, O, EM, ENS são acentuadas. As paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, PS, ão, an, uns e ditongos orais são acentuadas. Então não tem mistério. É tranquilo. É só você observar a dica que o tio está dando. Tá? Observou aí? Viu? Eu vou chamar sua atenção para as terminadas em ditongos orais, tá? Para você perceber, ó. Falência, olha aqui o ditongo oral. Réguas, olha aqui o ditongo oral. Cari, olha aqui o ditongo oral. Tá? Então, esse ditongo é oral. Cuidado, porque esse aqui é nasal. Ó. Órgãos, órfãs. No caso de órfãos não é ditongo, tá? Mas no caso de órgãos, sim. Mas aqui o que eu tenho? A terminação ão e a terminação an. Então, você não confunde com ditongo. Tranquilo? Bíceps, ó, terminados em PS. Você que vai para a academia, né? Marombar. Então, você tem o bíceps, tem o tríceps, tem o quadríceps, tem o que mais? Eu não sei. Tá? Mas aí você tem essa terminação PS que determina que a palavra precisa ser acentuada por ter a penúltima sílaba tônica e terminar em PS. Beleza? Tranquilex, né? Vou falar das proparoxítonas. Essas são muito difíceis. Cara, toda proparoxítona é acentuada, bicho. Ah, professor, mas existe uma palavra proparoxítona que não é acentuada? Não. Todas são acentuadas, tá? Você não precisa se preocupar para reconhecer uma palavra proparoxítona, porque ela vai ter a sílaba tônica onde? Ainda lembra? Não lembra, né? Vou ter que voltar. Onde é que fica a sílaba tônica da proparoxítona? Na antepenúltima sílaba, não é? Então, olha aqui, ó. Eu tenho proparoxítona, são todas acentuadas. Vamos contar comigo, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Estou certo ou estou errado? Estou certo, hein, maluco? Ó, autêntico. Última, penúltima, antepenúltima.
Tô certo ou errado? Tô certo, meu irmão. Fôssemos, ó, última, penúltima, antepenúltima. Você está percebendo? Todas essas palavras são acentuadas porque elas têm a antepenúltima sílaba tônica. Então, elas precisam, necessitam, de fato, serem acentuadas por essa norma gramatical. Tranquilo? Beleza? Vamos adiante, hein? Vamos detonar esse conteúdo. Eu vou falar para você agora. Lembra que eu falei com você sobre o hiato? Você está recordando? Eu falei com você sobre hiato, né? Então, presta bem atenção. Eu vou falar com você sobre hiato daqui a pouco. Você dá uma pausazinha aí. Eu vou tomar uma água, ir no banheiro. E aí, a gente continua daqui do hiato, tá bom? Beleza? Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Aí, estamos de volta rapidinho. Presta bem atenção. Vou falar para você do hiato. A gente tinha visto na aula passada sobre o hiato. O que é o hiato? É essa possibilidade de duas vogais estarem, né, em contato, só que em sílabas separadas. Elas vão estar em contato em sílabas separadas. Então, eu vou acentuar no hiato duas vogais, a vogal I e a vogal U. Elas vão ser tônicas também. Tá? É muito importante isso aqui, guerreiro. Porque se você entender isso aqui, você vai gabaritar algumas questões de hiato que caem por aí em determinados concursos, tá? Então, observa bem. Eu preciso ter, então, o I e o U de forma tônica. Ou seja, você vai perceber esse som marcado mesmo, tá? E elas vão aparecer de diversas formas. Por exemplo, ó, eles vão aparecer sozinhos. Olha aqui, ó. Caído, Itajaí, graúdo, Tambaú. Você vai fazer a acentuação do hiato I, né, e U, quando for a vogal I e a vogal U, quando eles estiverem nessas posições. Olha aqui, ele está formando sílaba sozinho, ó. Caído. E quando ele aparecer na posição final também, ó. Então, ele pode aparecer, eu vou colocar aqui no quadro assim, para você perceber, ó. Olha ele formando a sílaba aqui, ó. O hiato formando sílaba sozinho. Você está percebendo? Então, quando ele formar a sílaba sozinho, o I e o U, eu vou ter que acentuá-lo, tá? Eu vou ter que acentuá-lo. Isso na posição média, aqui, ó, na posição média, mas também na posição final. Olha essa palavra, Itajaí, ó. Eu tenho aqui, I. Olha por que eu acentuei. Porque o hiato aconteceu aqui na posição final. Então, preciso fazer a acentuação gráfica desse hiato. Tranquilo? Então, presta bem atenção para você não confundir com a regra das oxítonas, tá? Porque isso aqui é a acentuação do hiato na posição final. Não é a mesma regra das palavras oxítonas, não. Tá? Cuidado, porque as oxítonas só vão ser acentuadas as terminadas em A, E, O, EM e ENS. As oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Então, muito cuidado para você não confundir. Isso aqui é uma regra específica que tem a ver com o hiato e não com as palavras oxítonas. Beleza? A mesma coisa acontece com Tambaú aqui. Está na posição final. Tambaú. Posição final, eu vou acentuar esse U. Tranquilo com essa? Bora dar uma olhadinha aqui agora. O I e U com outra letra. Meu amigo, olha a dica topzera. Você não pode acentuar o hiato, o I e U do hiato, se ele tiver qualquer outra consoante do lado dele que não seja S. Presta bem atenção no que eu disse. Ó. A palavra raiz. Eu tenho hiato? Sim, eu tenho hiato. Eu preciso acentuar? Não. Eu não preciso acentuar. Por quê? Porque eu tenho outra consoante que não é S, outra consoante diferente de S. Então, olha só, a palavra sobressair, eu tenho outra consoante diferente de S. Raul, vou ficar com certeza. Lembra? Maluco, beleza? Olha só, aqui eu tenho L, ó, junto com o U tônico. Então, se eu tiver um hiato com qualquer outra consoante que não seja S, qualquer outra consoante diferente de S, eu não acentuo. Ok? Eu não acentuo. Agora eu quero que você preste bem atenção numa coisa. É possível acentuar esse hiato? Sim, é possível. Mas se a palavra
for para o plural. Olha aqui, ó. Observa comigo. Raízes. O que aconteceu aqui? Aqui eu tenho o fato que eu acabei de explicar no item 1 aqui, ó. Nesse item 1. O hiato está formando sílaba sozinho, ó. Raízes. Viu como ele está formando sílaba sozinho? Você percebeu? Então, aqui nesse caso, eu vou acentuar. Ah, mas o senhor falou que não acentua quando ele vem seguido de outra consoante que não é essa. Falei, meu irmão. Mas observe que aqui a realidade mudou. Ó, a realidade mudou. Essa realidade passou a ser essa mesma aqui, ó. Então, a regra ela foi desconfigurada. Nesse caso aqui eu vou ter que acentuar, porque a palavra foi para o plural, ó. A palavra juiz. Observa bem. Ela não é acentuada. Porque o hiato está formando a sílaba aqui com Z. Mas acontece que se eu jogar essa palavra para o plural, aí eu vou mudar a estrutura. Ó. Então vai ficar juízes. Aqui nesse caso eu vou acentuar. Ó. Por que eu vou acentuar? Porque a estrutura, né, da palavra se transformou pelo plural. Então eu vou ter essa ocorrência aqui, ó, ela formando a sílaba sozinha, ó. O I e o sozinhos, eles vão ser acentuados. Onde? No meio da palavra e no final da palavra. Certo? Agora, se ela vier seguida de qualquer outra consoante diferente de S, não vai ser acentuado se estiver no singular. Se for para o plural, vai ser acentuado sim. Tranquilo? Beleza? Agora observa comigo aqui, ó. Eu tenho também ainda a possibilidade de acentuar o hiato lá na posição final ou no meio, seguido de S. Então, o S, ó a dica topzera, é a única consoante que permite eu acentuar o hiato na posição final ou na posição média, ou seja, no meio da palavra. País, caíste, balaustre, baús. Todas são acentuadas. Por quê? Porque eu tenho I e o tônico formando o hiato seguido de S. Tranquilo? Então, observe que é um ponto diferente. E eu também vou ter aqui, ó, um caso que eu não acentuo. O I e U seguido de NH. Ora aqui, ó, tainha. Eu vou colocar essa palavra separada silabicamente. Aí você vai dizer para mim, mas parece a regra quando ela está sozinha, quando o I e U estão sozinhos. Parece mesmo. Mas você tem um quesito aqui que não permite você fazer a acentuação dessa palavra. Ó. Tainha. Qual é o quesito? É a presença do NH. Eu estou dizendo para você que o I e o tônicos, seguido de NH, não serão acentuados, mesmo que eles formem a sílaba sozinhos aqui. Ó. Então, você não acentua de jeito nenhum. Certo? Vou recapitular com você. Presta bem atenção. Ó. O I e U formando sílaba sozinho, no meio ou no final da palavra, devem ser acentuados. Ok? Depois, o I e U, seguido de qualquer outra consoante que não seja S, qualquer outra consoante diferente de S, no singular, não devem ser acentuados. Mas, se for para o plural, você acentua. Firmeza? Agora, eu tenho o I e U, seguido de S, tanto no final da palavra, quanto no meio da palavra. Eu também vou acentuar, guerreiro. Tá ok? E não vou acentuar o I e U seguido de NH. De jeito nenhum eu faço a acentuação dessa palavra. Tá? Beleza? Tranquilo? Tem um ponto aqui que eu vou mostrar para você, também sobre a acentuação do hiato, quando ele vem depois de um ditongo. Observa aqui, ó, eu tenho a palavra feiura. Você percebeu? Ó, por que eu não acentuei? Porque ele está depois de um ditongo. Esse I e U está depois de um ditongo. Então, o que eu preciso? Preciso entender que eu não vou acentuar, mesmo que ele esteja sozinho, mesmo que ele forme sílaba sozinho, eu não vou acentuar quando ele estiver depois de um ditongo e não vou acentuar se ele vier seguido de NH. Tá ok? Nesses dois casos, eu não acentuo o hiato. Tranquilo? Belezinha? Firmeza? Certo. Agora, a gente vai dar uma olhadinha ali no quadro, porque eu vou falar para você sobre o acento diferencial, tá?
Rapidinho, vamos para lá. Ok, bebês, vamos aqui então no quadro agora? Eu vou falar para você do acento diferencial. Você tem que ter muito cuidado com esse assunto, porque tem aluno que pensa assim, é a mesma coisa que a acentuação gráfica? Não, não é a mesma coisa. Tem a ver? Tem. Mas para que serve o acento diferencial, afinal de contas, professor? Ele serve para evitar confusões ortográficas e também confusões de pronúncia, não é? Mas principalmente confusões ortográficas, para você perceber determinados contextos ortográficos e não se confundir sobre a interpretação. Uma falha nisso pode comprometer a interpretação de um texto, certo? Então vamos falar um pouco sobre a acentuação diferencial, o acento diferencial, né? Olha o nome, acento diferencial. Ele marca uma diferença entre dois vocábulos. Ele marca uma diferença entre duas palavras, tá? Então olha comigo aqui, ó. A palavra por e por. Aí você vai dizer, é a mesma palavra. Claro que não, meu irmão. Presta bem atenção. Eu tenho um por que aparece marcado pela acentuação diferencial. E tem um por que aparece sem a presença de itens gráficos na acentuação. Então, ó, é para marcar a diferença entre o verbo e a preposição. Se eu disser para você, ei, este pincel é para pôr sobre a mesa. Você percebeu? Este pincel é para pôr sobre a mesa. Então, eu vou pôr o pincel. Eu vou praticar uma ação com o verbo pôr. Logo, ele vai ser acentuado, porque é o verbo. Então, eu tenho aqui, ó, a presença do verbo. E esse pôr sem o acento é a preposição por. Você pergunta, professor, onde é o banheiro? Eu digo, é por ali. Onde é o banheiro? Por ali. Onde é o banheiro? Por acolá. Você está entendendo? Então, você tem a presença do verbo, marcado pela acentuação diferencial, e a presença da preposição, que não é marcada pela presença do acento diferencial. Tranquilo? Beleza? Agora, vamos dar uma olhada aqui no verbo poder. O verbo poder também é uma dessas palavras que recebe o acento diferencial. Guerreiro, preste bem atenção numa coisa. Por que eu faço isso? Para que eu consiga diferenciar dois tempos do modo indicativo. Você está vendo? Ainda agora, eu diferenciei classes gramaticais. Ó. Eu diferenciei o verbo da preposição. O verbo é marcado pela acentuação gráfica, a preposição não. Agora eu estou diferenciando dois tempos verbais. Do mesmo modo, é claro. Tempos presente, pretérito perfeito, do modo indicativo, ok? Então eu digo assim, ó, hoje ele pôde. Hoje ele pôde ver o quanto essa aula é boa. Hoje ele pôde ver todo o conteúdo de acentuação gráfica. Você percebeu que foi uma ação feita, ó, lá no passado. Ele pôde ver, ele pôde observar. Agora, se eu disser, hoje ele pode ver todo o conteúdo de acentuação gráfica. Ele pode ver todas as diferenças sobre a acentuação gráfica. Perceba, eu tenho em um momento o presente do modo indicativo, em outro momento eu tenho o pretérito perfeito do modo indicativo. Então, pode, presente do indicativo. Pôde, pretérito perfeito do indicativo. Hoje ele pode, ontem ele não pôde. Você percebeu a diferença? Tranquilo? Belezinha, né? Isso aí eu tenho então a acentuação diferencial. Agora eu vou falar para você sobre os verbos ter e vir. Aqui eu não tenho o acento diferencial voltado para diferenciar classes gramaticais ou voltado para diferenciar os tempos gramaticais. Tempos verbais. Aqui eu tenho a acentuação diferencial voltada para você não confundir uma circunstância chamada de número. A palavra ela pode variar em número. Então a palavra pode estar no singular e pode estar no plural. Observa bem comigo aqui, ó. Os verbos ter e vir. O que vai acontecer? Eu tenho o singular, ok? E tenho o plural.
Observe, guerreiro, preste bem atenção. Eu tenho ele tem, ele vem. No singular, esse verbo não aparece marcado pelo acento diferencial. De jeito maneira. Agora preste atenção quando eu faço o plural dessas palavras. Eles vêm, eles têm. Aqui, meu filho, você precisa fazer a diferença entre o singular e o plural pela marcação do acento diferencial. Então, você vai colocar o acento diferencial para separar o singular do plural. E assim você saber quando eu tenho uma palavra no plural e quando eu tenho essa palavra no singular. No caso, dos verbos ter e vir. Ok? Então, sem o acento diferencial, eu marco o singular. Com o acento diferencial, eu marco o plural. Certinho? Tranquilo? Vou falar para você agora dos verbos que são derivados da língua portuguesa, derivados desses dois verbos ter e vir. Ok? Então, você vai ter verbos derivados e vai ter uma funcionalidade diferente na acentuação diferencial. Tá? Presta bem atenção. Você observou aqui nos verbos ter e vir que no singular não há acentuação diferencial e no plural há acentuação diferencial. Quando o verbo é derivado de ter e vir, aí eu vou ter uma situação um pouco mais complexa, porque os dois, tanto o singular quanto o plural, serão acentuados. Agora, você tem um tipo de acento diferente para marcar o singular e o plural. Observe comigo, ó. Ele contém, eles contêm. Aqui eu tenho o singular, certo? E aqui eu tenho o plural. Veja bem que no singular o verbo está acentuado com que tipo de acento? O acento agudo, ó. O acento agudo. Esse acento aqui, ó, é o acento agudo. Diferente desse, que é o acento grave. Você vê a diferença aí facilmente, ó. Agudo, grave. Agudo, grave. Então, o acento agudo é o que eu vou usar para marcar o singular com verbos derivados de ter e vir. Ok? Agora, observe que eu tenho os verbos derivados de ter e vir no plural. Então, qual é o acento que eu vou usar para marcar o plural? Eu vou usar o acento circunflexo, o chapeuzinho. Beleza? Então, o acento agudo vai marcar o singular nos verbos derivados de ter e vir. O acento circunflexo vai marcar o plural nos verbos derivados de ter e vir. Tranquilo? Então, observa comigo, ó. Ele contém, com acento agudo, singular. Eles contêm, com acento circunflexo, plural. Ele mantém, com acento agudo, singular. Eles mantêm, com acento circunflexo, plural. Tranquilo? Ó, meu jovem, estamos quase finalizando, hein? Presta bem atenção nisso aí. Eu agora vou falar para você sobre a possibilidade de você encontrar ainda palavras que têm uma marcação, não é, diferencial, e aí você pode pensar, essa palavra deve ou não deve ser acentuada. São os casos que foram excluídos. Antes, né, anteriormente, eu tinha, por exemplo, a marcação da palavra pelo, que é uma preposição, pelo, preposição, e tinha o pelo, substantivo. Sim, esse pelo, né? O cabelo, os pelos do braço, do corpo em geral. Observe bem. Então, eu tinha uma marcação com acento diferencial para eu saber quem era substantivo, quem era preposição. Só que, nesse acordo ortográfico, isso foi abolido. Então, não há mais necessidade de marcação de acentuação diferencial nessas palavras. Preste bem atenção. A palavra pera e pera. Não é? Isso aqui também é uma preposição. Uma preposição latina muito antiga, pera. E isso daqui é a fruta. A fruta pera, deliciosa, né? Então, você tem aí, nesse contexto, a marcação de acento diferencial. Isso também foi abolido. Você não precisa mais se preocupar com isso. Tá? Na palavra forma e forma, aqui é facultativo. Se você colocar, está certo. Se você não colocar o acento diferencial, também está certo. E no verbo
parar, eu tinha o verbo parar, ok? E tinha a preposição para. O que acontece? Eles colocavam acento diferencial para você saber quem era a preposição e quem era o verbo. Só que isso também foi abolido com o novo acordo ortográfico. Então você não tem que se preocupar com isso. Tá, beleza? Você só tem que se preocupar em verificar o caso da palavra forma, que é facultativo. Se você colocar, está certo. Se você não colocar, está certo. Por que isso? Porque é fácil, é compreensível, se eu disser assim, ó, ei, vou cortar meus pelos, ó, vou cortar o pelo, vou cortar o cabelo. É óbvio que eu estou falando, né, dos folículos, né, das películas, da parte de penugem que nós temos. Mas se eu disser, ei, eu vou pelo caminho estreito, que é o caminho correto. Então presta bem atenção. Eu consigo diferenciar essas duas palavras sem a necessidade de acento diferencial. A mesma coisa com pera. Ah, acabei de comer uma pera. Tranquilo, eu sei que é a fruta. E a preposição latina? Isso é pera que, claro que é uma preposição muito antiga que você não usa mais. Ela se tornou esse pelo aqui, ó. Esse pera se tornou esse pelo, tá? Mas ela é uma preposição que ainda causava confusão e em termos jurídicos ela ainda é utilizada também. Tá certo? Então, presta bem atenção. Não há necessidade de você ter o acento diferencial aqui. Também no verbo para e na preposição para. Não há necessidade. Mas você tem aqui, apenas na palavra forma e forma, a possibilidade de marcar com acento diferencial facultativamente, ou seja, não é obrigatório. Tranquilo, meu querido? A gente vai finalizar aqui no quadro com algumas questõezinhas, tá? Presta bem atenção comigo. Aqui agora comigo você vai conferir algumas questões sobre esse conteúdo que acabamos de ver, tá? Nós teremos aulas que serão exclusivas sobre resolução de exercícios, resolução de atividades, provas anteriores, tá? E nessas aulas a gente vai detonar também a questão de resolução de questões. Agora, eu trago sempre no finalzinho de cada aula, você perceber aí, aplicar o conhecimento que você reteve agora e tentar colocar em prática, tá? Vamos ver então aqui a primeira questão, 2016 da ESA. Eu tenho aqui, ó, assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Quando ele fala pela mesma razão, olha só, você pode encontrar questões desse jeito, ó. As palavras acentuadas pela mesma regra. As palavras acentuadas pela mesma razão. As palavras acentuadas pelo mesmo motivo. As palavras acentuadas pelo mesmo padrão. Cuidado, porque a banca ela altera algumas palavras para tentar gerar em você uma dúvida se o assunto é de fato aquele que você está empregando. Então, cuidado, é uma questão só de sinonímia. Você precisa perceber isso. Beleza, guerreiro? Vamos lá, ó. Então, vamos ver aqui em quais alternativas, né, nós temos o erro e em qual alternativa a gente tem o correto. Observa bem, ó, a palavra parabéns e álbuns na alternativa A. Eu posso afirmar que as duas são acentuadas pelo mesmo motivo, pela mesma razão, pela mesma regra? Não. Por que não? Porque a primeira, a sílaba tônica está recaindo onde? Aqui na última. Parabéns. Ó, parabéns. A sílaba tônica é a última. E álbum, a sílaba tônica é a penúltima. Então eu tenho posições de sílaba tônica diferentes. Logo, essa questão não pode ser a correta, porque eu quero a mesma razão para a acentuação gráfica. Beleza? Vamos olhar essa. Exército e jockey. Vamos fazer aquela contagem que eu falei para você? Ó, última, penúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Você percebeu que essa palavra é proparoxítona. E essa aqui é paroxítona. Não são as mesmas palavras. Não são os mesmos padrões. Então, não posso marcar essa questão. Certinho? Bora ver o item C. Aqui, ó. Hífen e também. Hífen e também. Qual a sílaba tônica? Ó, última, penúltima. Hífen. É a mais forte. Você fala hífen. A mais forte é o I. Também. A mais forte é o bem. Então, eu tenho última e aqui penúltima. Não pode ser o item C, porque nós temos
palavras com a presença da sílaba tônica diferente. Tranquilo? Ok. Vamos adiante, vamos ver a letra D. Chapéu e herói. Chapéu, herói. Olha só, guerreiro. A sílaba tônica é a mesma. A posição dela é a mesma. Ou seja, ela está no final, ela é a última sílaba tônica e as duas estão compostas pela presença do ditongo oral. Olha aí, ó. El e oi. Você lembra que eu falei para você que nas monossílabas e nas oxítonas os ditongos ei, el e oi são acentuados, só não nas paroxítonas. Certo? Então, o item correto é justamente a letra D. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque eu tenho duas palavras oxítonas acentuadas pelo mesmo motivo. São palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto, oral, el, oi e ei. Tranquilinho com essa? Moleza, né? Viu só? Dá para aplicar esse conhecimento aí que você pegou comigo. Dá para colocar em prática. Entra na internet, baixa uma lista, coloca lá, ó, atividade, acentuação gráfica. Baixa uma lista, meu querido. Depois, futuramente, eu vou postar para você, aí na descrição do vídeo, uma forma de estudo, uma forma de você estudar cada conteúdo, né? Dependendo do conteúdo, o ritmo de atividades, o ritmo de estudo que você tem que empregar para alcançar o êxito no seu concurso. Tá bom? Por enquanto, vamos ficar com essas aqui. Então, a letra D é a alternativa correta, porque ela tem palavras, vocábulos acentuados pela mesma razão, ou seja, são duas palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto, ei, oi e el. Tranquilo? Vamos para mais uma questão, tá? Acompanha comigo aí mais essa questão e vamos tentar colocar em prática isso que a gente viu aqui. Beleza? Deixa eu só apagar aqui, tranquilo, certo? Estamos indo, olha aqui. Essa também da ESA 2018, é o item 19, né? Da prova da ESA 2018, agora recentemente. Então eu tenho, ó, destaque a alternativa em que as regras de acentuação foram empregadas adequadamente. Então ele quer a acentuação gráfica correta. Ok? Cuidado, porque às vezes o concurso pede que você marque a errada. O concurso pede que você marque o erro. Então cuidado, tá? Nesse caso, ele quer o que está correto. Lembra aqui de alguns elementos da aula de hoje. Na letra A, lembra que eu falei para você que os ditongos ei, oi, eles não são mais acentuados nas paroxítonas. Não foi o que eu falei? Observe então essa palavra aqui, ó, jiboia, ó, jiboia. Aqui eu tenho, ó, a última sílaba e a penúltima. Essa palavra é paroxítona. Plateia, eu tenho a última sílaba e a penúltima aqui, ó. A penúltima é tei, aqui é boi. Então essa palavra divide-se assim, ó, jiboia, plateia. São duas palavras paroxítonas com os ditos ditongos ei e oi, que eu falei para você que não são mais acentuados nas palavras paroxítonas. Então você já sabe que esse item está incorreto, está fora de cogitação. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no item B. Abençoo, heróico e fiéis. Tem uma coisinha lá no hiato que você precisa anotar. Anota essa dica aí, dica topzera, tá? Dica topzera. Quando eu tenho vogais repetidas, olha aqui, ó. Eu separo essa palavra assim, ó. Sou. Eu tenho vogais repetidas. Quando eu tenho vogais repetidas, eu não faço acentuação do hiato. De jeito nenhum. Ok? Então, essa palavra está corretamente grafada. Heróico. Eu acabei de falar para você que o ditongo oi e o ditongo ei nas paroxítonas não são acentuados. Ele está acentuado aqui? Não está. Então é óbvio, aqui está correto,
aqui também está correto. Ok? Agora, eu falei para você que esses ditongos, ei, oi, eles não vão ser acentuados, né, nas paroxítonas, mas você tem que ter aqui, ó, uma outra noção desse tipo de palavra, ó. Fiel, fiel, né? Essa palavra aqui tá no plural, né? Mas no singular ela é assim, ó, fiel, ok? E o que que acontece aqui? Essa palavra, ela é uma palavra que se torna, aqui nesse caso, preste bem atenção, eu vou separar ela aqui para você, ó. Fiéis. Tá? Eu tenho aqui a palavra acentuada corretamente, porque eu tenho a presença desse ditongo aqui, ó, na última sílaba. Aí você lembra, eu disse para você que ela não é acentuada nas paroxítonas, mas nas oxítonas e nas monossílabas elas vão ser acentuadas. Então, isso aqui é uma monossílaba. Uma monossílaba terminada em ditongo oral ei. Só está no plural, tá, gente? A palavra só está no plural, mas é uma oxítona. Então, fiel. Ó, a última sílaba é tônica, ó. El. Fiel. Fiéis. A última sílaba é tônica. Então, você tem aqui a justificativa para a acentuação dessa palavra. Também está correto. O item que a gente tem que marcar é a letra B. Vamos só conferir os outros? Ó, baiuca. Lembra que eu disse que o hiato não pode ser acentuado se ele acontecer depois de um ditongo. Olha aqui, ó. Baiuca. Não vai ser acentuado. Boiuna. Esse está correto. Esse aqui está errado. Perdoo. Olha aqui, ó. O hiato com vogal repetida eu não acentuo também. Tá? Foi abolido na última reforma ortográfica. Assembleia. Esse ditongo foi abolido das paroxítonas acentuadas em ei e oi. É o caso aqui de heróico, né? O caso aqui, então, de não acentuação. Aqui está errado. Cauíla, aqui eu não vou acentuar porque está seguido de ditongo. Ó. Então não tem por que acentuar. E feiura também não tem por que acentuar. Está seguido de ditongo. Heróico, ideia e bocaiúva. Aqui está errado, não é? Aqui também é errado, né? E ideia eu tenho a acentuação correta. Então, a alternativa em que todas estão corretas é a letra B. A acentuação está empregada adequadamente na letra B. Tranquilo? Nos próximos capítulos nós teremos ortografia, baby. Vamos trabalhar esse conteúdo essencial também para concursos. Tranquilo? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção e Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço. Tchau.